Buenas, pessoal. Tranquilo? Então, estamos aqui para continuar a nossa jornada entre as etapas, né, do processo EB2MW, feito completamente do Brasil. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, depois de toda a montagem do processo, o que acontece, né? Onde eu mando o processo, como que eu controlo se chegou ou não chegou, estou na fila, não estou na fila, qual que é a minha posição, a fila está andando, não está? Todas essas dúvidas e outras questões mais nós vamos falar hoje. Eu sou o Rodrigo, você está no canal Como Imigrei. Então, pessoal, eu gosto sempre de começar frisando novamente, né? Nós não somos advogados, nós não entendemos de leis de imigração, nós não estamos aqui dando nenhum tipo de consultoria imigratória, né? Nós estamos aqui contando a história do nosso processo, as etapas, para que mais pessoas possam ter essa informação. Foi uma dificuldade que nós tivemos no nosso processo e a gente gostaria de dividir, então, o máximo de informações possíveis com todos vocês. Bom? Bem, a gente falou no vídeo passado, né, sobre a montagem do processo, tem toda a documentação vai ser juntada ao processo, chamado de pleito, na verdade. Então, você vai juntar ao pleito migratório toda a documentação aquela que foi separada, traduções juramentadas, seu histórico profissional, currículos, cursos certificados, tudo devidamente traduzido. Tem a carta de opinião do expert, que vai ser anexada ao processo. Tem a validação acadêmica, né? Fazer a comparação dos seus anos de experiência e estudos no Brasil, como que isso se torna nos Estados Unidos. Então, toda essa documentação vai ser criada, vai montar o pleito, né? Até para mostrar para vocês, esse é o meu pleito, né? Não sei se dá para ver direito. Ele não é muito grande, né? Não é considerado muito grande, mas está aí. E agora que eu estou com isso tudo em mãos, o que eu faço? Quais os próximos passos? Então, uma das primeiras coisas que é necessário fazer é o envio dessa documentação toda até a imigração. E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês como que ficou basicamente o meu processo. Então, esse aqui, juntei algumas informações aqui relacionadas às etapas que nós já passamos, né? Então, nós já passamos por aquelas etapas de levantamento das informações, e aí vem o envio de fato, né, o protocolar de fato do pleito lá junto à imigração. A gente, né, vai ter que mandar pelo correio, no meu caso, com o FedEx, né? Tenho que mandar, sim, toda aquela papelada. E aí eu tive que, né, teve uma taxa que tem que ser paga, né? No meu caso foi 720,30 dólares, né? Por isso que eu disse para se preparar para esse custo, né? E aí aqui, o que eu queria mostrar para vocês, assim, ok, enviei para lá. Ele vai ser recebido, eu vou receber, na verdade, uma notificação da FedEx que ele foi entregue, ok. E aí eu recebo a tal do I-797C, que é o quê? Basicamente, neste momento, ele é uma nota de algum tipo de ação que foi tomada pelo Departamento de Imigração. No meu caso aqui, nesse caso do exemplo, ele é basicamente para informar que um determinado pleito foi recebido, certo? Quando que ele foi recebido? Ele foi recebido uma determinada data, né? E aí aqui tem, ó, tem a identificação de cada campo, né? Eu coloquei. Então, vamos lá. Qual é o tipo de formulário, né? No nosso caso, do EB2 vai ser um I-140, é o formulário padrão do EB2, tá? Qual é o número? Seu número de recebimento. Esse é o número do seu processo
E isso vai ser muito útil nas próximas etapas, onde a gente vai poder cadastrar isso e acompanhar como é que estão os status de cada uma das etapas dentro do processo. Então, guarde bem esse número, tá? Depois nós temos a data de recebimento, né? Então, essa é a data que foi recebido lá. Aqui, no caso, é a mesma que a priority date. E essa priority date é a segunda informação mais importante durante todo o processo. Porque ela diz qual que foi a data que você recebeu o carimbo, né? Foi recebido lá pela imigração, e ela vai fazer muito sentido depois para a gente acompanhar a nossa posição na fila. Tá? A gente já vai explicar sobre isso. E, por fim, e onde é que foi recebido, né? Então, qual o escritório da imigração? Normalmente, isso aqui pode nos ajudar a entender se vai ser tratado pelo Texas ou por Nebraska. Eu não sei se tem mais algum hoje que trata, porque estavam para abrir mais, né? Mas aqui é mais ou menos só para a gente, na hora de pesquisar como é que está o tempo de processamento, a gente ter um norte de para onde olhar, tá bom? Pois bem, e como que eu acompanho, como é que eu entendo a minha posição na fila, como é que eu acompanho o andamento da fila, como é que essas coisas funcionam depois que, ok, foi recebido, e daí? Tudo é feito baseado no Visa Bulletin, que é mensal, é uma publicação mensal da imigração, e ali tem uma série de informações sobre os vistos, sobre as datas dos acontecimentos e sobre quando você compara um mês com o outro, é que você consegue ter uma noção se a fila afinal está andando e como que ela está andando ou não, ou se ela está parada, tá? Eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. Tem um vídeo também que eu vou deixar na descrição muito bom do Daniel Egipto. Eu já falei sobre ele em outros vídeos, que foi, na verdade, a nossa única fonte de informação no início do nosso processo, apesar do processo dele não ser exatamente igual, né? Era um EB3, mas tem um vídeo muito bom onde ele também passa explicando o Visability, tá? Eu vou abrir ele aqui só para a gente ter uma noção. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui a gente está na página principal do Visability, tá? Eu vou deixar isso também na descrição, o link na descrição. E a gente vai ver aqui, o Visa Bulletin atual é o de maio, né? Afinal, nós estamos no mês de maio de 2023, tá? Existem, cada vez que vai sendo gerado um novo Visa Bulletin, ele vai aparecendo aqui. Se você quiser ver histórico, dos últimos também vão aparecendo aqui por ano fiscal. E assim você pode comparar um mês com o outro e ter uma noção, né, de como é que a fila está andando. Eu vou abrir o Visa Bulletin rapidinho aqui de maio para dar uma passada rápida. Ele começa explicando toda a parte legal, vistos, quantos tem, como é que funciona por ano, qual percentual, né, de cada país e tudo mais. Depois ele vai para os vistos de família, não é o nosso caso, né? Lembrando, o nosso caso é um EB2. Então, os vistos de família F1, F2A, F2B, F3, F4. E tem uns quadrinhos aqui que ele vai explicando a Final Action Date para esse visto e depois a Date for Filing. Tá? Não é o caso, nós vamos para o Employed Based, tá? EB de Employed Based. A mesma coisa, EB 1, 2, 3, 4, 5, tá? E exatamente o mesmo quadro. Ele mostra Final Action Dates e mostra o Date for Filing, tá? As datas, aqui elas são importantes por causa que aqui o que eles colocam são datas, então a gente já vai entender isso, tá? E vocês vão ver que, assim, existem tempos de processamento e datas diferentes para quem é de algumas regiões do mundo, né, de alguns lugares do mundo, e para quem é de todo o resto, tá? Então, o Brasil, obviamente, né, a gente está aplicando consular, o Brasil se encaixa aqui no All Areas Accepted dos Listing, que é essas aqui. Então, nós não somos China, Índia, México, Filipinas, caímos na exceção e tem as datas aqui.
EB1, EB2, EB3, né? Outros trabalhadores, EB4, EB5 e tem umas outras subcategorias ali, tá bom? E aí, como é que funciona isso aqui? Assim, como é que a gente monitora isso aqui? Tá? Basicamente, a gente vai começar o processo acompanhando a seção B, que é a Date for Filling, tá? Mas, assim, eu li esse Visa Bulletin algumas vezes para entender, ele é complicadinho de se entender, assim. A melhor maneira que eu achei para tentar explicar de uma forma fácil de entender o Visa Bulletin foi fazendo uma analogia com uma viagem no aeroporto. Para poder entender aonde que a Priority Date entra, onde é que entra o seu código, né, para acompanhamento da fila depois, todas essas questões, tá? Então, assim, imagina que você está com o seu passaporte em mãos, certificado de vacinação, certidão de nascimento, está tudo na sua mão, pronto, assim como se fosse o pleito. Ele está prontinho, os papéis estão todos ali, ok? Eu vou fazer uma viagem. Agora eu preciso fazer a viagem, né? Que é para onde eu quero chegar, o meu destino. Eu chego no aeroporto, entrego passaporte, identidade, entrego tudo no guichê da companhia aérea que eu escolhi e ela vai me entregar o cartão de embarque. Eu compro uma passagem e ela me entrega um cartão de embarque ali tem o dia atual e tem a data da minha viagem, né? Vamos supor que a viagem não pode ser hoje, né? Então, a data da minha viagem. Isso é basicamente como aquele recibo que a gente acabou de receber da imigração, né? Então, ela recebeu os documentos e emitiu para mim um recibo com a data que foi recebido, a data de hoje, e tem ali a data da minha viagem. Tudo certo. Tá? O que acontece com esse recibo? O que acontece com essa passagem? Se eu tentar sair do guichê e ir direto para a ala de embarque e entregar esse cartão, eu vou poder entrar na ala de embarque, sendo que a minha viagem não é hoje? O sistema barra, correto? Então, o fato de eu ter recebido aquele cartão não significa que eu estou na fila. Porque eu só vou poder entrar na fila depois que eu entrar na sala de embarque, achar o portão, e aí vai ter lá uma fila para eu poder entrar no avião. Então, foi essa analogia que eu fiz. Aquele recibo tem a minha priority date. A priority date é aquela data carimbada ali, a data da minha viagem. Ok. Quando eu chegar e entregar essa data, o que a pessoa que está ali vai analisar, né? Fazendo analogia ao aeroporto, ela vai ver assim, bom, a tua priority date, ela é menor do que a data que consta aqui na tabela da viagem. Significa que tu não pode entrar na sala de embarque ainda. Tu ainda não é elegível a entrar na sala de embarque, certo? Trazendo isso para o Visa Bulletin, a gente vai ver o seguinte. Por exemplo, a data que veio impressa no meu recibo, a minha priority date, é maio, certo? Quando que eu posso entrar na sala de embarque? Para vistos EB2, nós vamos olhar aqui, primeiramente a seção B, como eu comentei, Date for Filling, EB2, para qualquer outra região do mundo que não seja China, Índia, México, Filipinas. Eu só posso entrar na sala de embarque se o meu cartão, se a minha priority date for anterior a essa data que está listada aqui. Ou seja, eu só poderia entrar se eu tivesse comprado a passagem antes de 1º de dezembro de 2022. Certo? Caso contrário, eu tenho que esperar. Ainda não é a data da viagem. Então, aqui no caso, eu sei que eu vou ter pelo menos uns 5 meses de espera. Tá? Eu já estou na fila aqui? Não. Lembra que eu não estou na fila. Eu não entrei nem na ala de embarque. Depois que eu entrar na ala de embarque, é que se forma uma fila para poder entrar no avião. Ok? Então, acho que esse é o primeiro ponto da gente esclarecer. Então, nós já sabemos que tem um tempo de espera para poder entrar na ala de embarque, para poder entrar na fila de fato. Né?
Então, a gente tem que ficar acompanhando essa data, mês a mês, e comparando o mês anterior com o atual, para ver, a fila está andando, a fila está parada, né? Tem meses que de um mês para outro, ela avança ali 15, 20 dias. Já aconteceu de retroceder. Então, tem que ficar acompanhando o Visa Bulletin, né? Pelo menos foi assim no meu caso. Ainda existe uma outra situação em que pode estar uma letra C naquelas colunas, que é de current, ou seja, não tem tempo de espera nenhum. Tu entregou o cartão de embarque e o voo, a data do voo está liberado, pode entrar na sala de embarque, para hoje. Aí tu entra, para daí entrar na fila. E como que eu sei, depois que eu de fato consegui entrar na aula de embarque e entrei na fila, quanto tempo eu vou ficar na fila até que eu tenha uma resposta? Como é que funciona isso? Existe esse outro site da imigração, uma outra parte onde você seleciona as opções desejadas e consegue ver mais ou menos como é que está o status do tempo de processamento, né? Depois que você já entrou na fila, para ter uma resposta se foi ou não aprovada pela imigração, tá? Então, o formulário é o I-140, né? Eu já tinha comentado. A categoria, a nossa, no caso, é B2, né? Então, é a 21, Advanced Degree or Exceptional Ability, 21. E aí, você, lá pelo recibo, você tem uma noção se foi para o Texas, se foi para Nebraska, né? Então, no meu caso, foi para o Texas, tá? E aí você tem o tempo de processamento, está em 8 meses. Para ter uma noção, quando eu fiz o meu processo, estava entre 15 e 27 meses para ter uma resposta. Agora está em 8. Interessante. Nebraska, quando eu fiz, ele era mais rápido que o Texas. 3,5. Ah, mas eu posso escolher para que centro vai? Não, não pode escolher. Isso é uma escolha feita internamente pela imigração, principalmente quando eles querem desafogar um lugar ou outro, com o intuito de acelerar, né, os processos. Então, esses são os tempos que estão. Claro, isso aqui são estimativas, né? 80% dos casos eles fecham nesse período. Tem casos que levam 2, 3 anos, tem casos que levam menos. Eu vi casos de pessoas com 45 dias aprovadas, né? A gente vai participando dos grupos, né? Vai tentando se inteirar, vai procurando informação e vai vendo que tem gente aprovada extremamente rápido, 2 meses. Então, e tem gente também que passa bastante tempo, tá? Locais para acompanhar. Inclusive, quando eu tinha feito os slides aqui, então, tem esse do tempo de processamento, estava em 10 meses, ó, o Texas, agora está em 8. Existe um aplicativo oficial da imigração, tá, onde você pega, aí sim, o número do seu caso, cadastra o número do caso aqui e ele vai ficar te atualizando com relação aos status. Vai andando na fila, vai trocando status, ele mostra aqui o Visa Bulletin de cada mês. Então, você não precisa entrar no site todo mês, você entra aqui, ele notifica que tem um Visa Bulletin novo, entra, dá uma olhada em como é que estão as datas, andou, não andou. Ele tem uma questão muito interessante agora de resumo, porque tu cadastra nessa opção do Visa Bulletin o teu caso, diz ali qual que é o formulário, tudo direitinho, e ele já mostra um resumão para ti das duas datas, as que importam, né? Que é essa primeira que nós falamos, e uma que nós vamos falar, que é relacionada à próxima etapa do processo, que é da emissão do Green Card. Então, ele já mostra as duas datas para ti resumido, não precisa ficar lendo tudo, né? E tem esse outro aplicativo bem interessante também que eu usei, que é o Lawful, que é para... Ele faz a mesma coisa, tá? Ambos os aplicativos, eles monitoram tanto a etapa da USCIS, que é a imigração, quanto a etapa da NVC, que é a emissão do Green Card. Em ambos dá para adicionar as duas etapas e ele fica monitorando, porque são números diferentes de processos. O legal desse outro app é que ele tem uma funçãozinha baseada em todo mundo que já se cadastrou no app e o tempo que foi levando de resolução, ele vai fazendo um cálculo ali e vai tentando estimar a data de decisão do teu processo. Mas, claro, isso aí é só um cálculo, né?
É um chute ali, mas ele vai te dizendo mais ou menos quando que pode ser que o teu processo o processamento termine, né, no teu pleito. E os resultados possíveis? Bom, aí assim, primeiro que você vai ter que exercitar a paciência, né? Como é que a gente brinca? Saber esperar é uma virtude. E com certeza vai exercitar como ninguém essa virtude durante o processo. Tá? Vai ter que esperar para entrar na área de embarque, vai ter que esperar depois na fila para ter uma resposta. Né? Então, vai esperar bastante. Tá? Os resultados possíveis dessa fase específica da imigração, da USCIS. Você pode ser aprovado, foi o meu caso, veio uma aprovação direta e está tudo certo, passa para a próxima fase. Eles podem pedir mais evidências, né? Então, lembra que eu comentei, né? O agente de imigração ele tem 50 minutos para ler o seu pleito, vai ler aquele resumo, vai consultar algum anexo caso ele precise e vai tomar uma decisão. Se não é o suficiente para ele tomar uma decisão, ele precisa pedir mais evidências, que é a RFE, né? Temida RFE, que é a Request for Evidence. Mas, ok, antigamente ele podia negar de saída, assim, não quero, tá. Parece que durante o andamento do meu processo eu vi várias mudanças que foram sendo feitas na imigração e teve uma normativa que explicava aos agentes de imigração que eles não podiam negar automaticamente, assim, negar de saída sem pelo menos pedir mais evidências antes, para poder comprovar a decisão que eles tomaram. Então, se o agente está tendencioso a te negar, ou se ele realmente está só com dúvidas, ele vai ser obrigado a te enviar uma RFE. E daí você vai anexar o que foi pedido ali, né? Vai encaminhar de novo e ele vai continuar a tomar a decisão dele, tá? Então, esses são os três possíveis resultados, né? Não tem muito mais o que fugir em relação a isso. E depois, né? Então, assim, a gente vai falar no próximo vídeo sobre a etapa que esse seu processo foi aprovado, ele tem que ser encaminhado lá para a NVC, né? Que é o órgão que de fato vai emitir o green card para você. Consigo adiantar algo relacionado a essa próxima etapa? Eu anotei aqui alguns pontos. Tá? Primeiro, separa um dinheiro, né? Separa uma grana para pagar, vai ter que pagar umas taxas na NVC também, né? Então já separa essa graninha. Segundo, antecedentes criminais da Polícia Federal. Se você tira via internet, é tranquilo. E terceiro, antecedentes criminais da Polícia Civil de todos os estados que você morou por mais de 6 meses a partir dos 16 anos. Então, esse foi uma coisa que a gente teve que correr atrás. Né? No meu caso, não, mas a minha esposa, a gente teve que pegar de 3 estados diferentes. E a Polícia Civil, umas não estavam na internet, a outra tu pedia por um sistema lá, a parte tinha que pagar, a outra era de graça, tinha umas que só presencial, então tem que ter um pouquinho de cuidado com relação a isso. Então, se você puder já ir pensando nisso, leva um tempinho, né, para tirar. A Polícia Civil não saía na hora, principalmente se for de outro estado. Então, já vai pensando nisso, vai vendo como fazer cada um dos processos, porque você vai precisar disso assim que o seu processo chegar na NVC. Bom, pessoal, por hoje é isso. Ficamos aí para a próxima etapa. Um abraço a todos, até mais.